Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre processo penal e uma continuação do vídeo sobre ação penal. Vimos no vídeo passado que, em regra, as ações penais são públicas e incondicionadas. E também vimos lá os requisitos genéricos da ação penal e os requisitos específicos para ela. E também vimos a questão específica sobre ação penal pública incondicionada. No vídeo de hoje, veremos a primeira exceção à regra, que é a chamada ação penal pública condicionada. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, manda lá no @RodrigoVillalaveiga no Instagram ou faz um comentáriozinho no canal aqui que a gente responde imediatamente. Bom, a primeira exceção à regra geral, então, está prevista no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, que são os crimes de ação penal pública condicionada. Vejam só, nós temos no Código Penal alguns exemplos de crimes dessa natureza aqui, que são, por exemplo, o perigo de contágio venéreo, artigo 100 do Código Penal, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, o crime de invasão de dispositivo informático, o artigo 154 letra A do Código Penal. Então são crimes que se enquadram nessa ideia aqui de ação penal pública condicionada. Bom, olha que interessante, ela é muito parecida inicialmente com a ação incondicionada. Por quê? Quem ingressa com a ação, que é um legitimado para isso, é o Ministério Público. Então, quem ingressa com a ação penal condicionada, quem entra com a ação, é o Ministério Público. A petição inicial para que ele faça isso qual é? É a denúncia, ou seja, a mesma coisa da ação incondicionada. Por quê? Porque são ações públicas. E o prazo da denúncia também é o mesmo. 5 dias se o indiciado está preso, 15 dias se o indiciado está solto. Mas afinal de contas, qual é a diferença da ação condicionada então? A diferença é a seguinte: eu tenho dois tipos de condição que eu posso ter, é uma ou outra, tá? A primeira delas é a representação do ofendido e a segunda é a requisição do ministro da Justiça. Então, quando eu falo em ação condicionada, quer dizer o seguinte, que eu tenho, além dos requisitos genéricos, aqueles 4 que nós vimos no vídeo passado, tem ainda uma condição especial a ser preenchida, que vai ser ou a representação ou a requisição do ministro da Justiça, dependendo de cada crime e da redação de cada tipo penal. Então vejam só, primeira das condições, representação ou representação criminal. Gente, olha só, o nome é ruim, né? O nome ele confunde, o nome ele nos leva ao equívoco. Representação é muito simples, é uma autorização que a vítima dá para que o Estado possa agir. Então, a representação é só isso, a vítima autoriza o Estado a desencadear a chamada persecução penal. E o que é persecução penal? É a perseguição do crime, que se opera normalmente com inquérito policial e a posterior ação penal. Isso é representação. Então a vítima, ela vai ter que autorizar o Estado a agir. Sem essa autorização, eu não posso tomar nenhuma providência nos crimes de ação condicionada. Nenhuma. Por quê? Porque vai faltar a condição, qual seja a representação. Bom, para que a vítima possa fazer a representação, para que ela possa fazer isso, ela tem que reunir 2 requisitos. Ela tem que ser maior e capaz. Então, a vítima maior e capaz é aquela que pode realizar a autorização do Estado, ela que pode fazer a autorização do Estado. Mas, professor, e se ela for menor ou se ela for incapaz? Bom, muito simples. Esse direito de representação vai ser exercido por quem? Pelo pai, mãe, tutor ou curador. Então, em caso de vítima menor ou incapaz, o direito vai ser exercido por quem? Pai, mãe, tutor ou curador. Quem não consegue lembrar a diferença de tutor e curador, se é menor ou se é maior, tem uma dica infalível. É só pensar assim, ó, o conselho tutelar é para crianças e adolescentes. Então, opa, tutor é para menor de idade, curador é para maior de idade, que seja incapaz. Essa dica é boa, ninguém não se erra mais nesse ponto aí da matéria, tá? Realmente funciona essa diquinha, tá? Olha só. Bom, como é que eu vou saber se o crime precisa ou não da representação? É muito fácil. Vai encontrar essa frase aqui, ó. Somente se procede mediante representação. Onde é que vai ter essa frase aqui? Ou vai estar logo embaixo da pena do artigo, como por exemplo, artigo 147 do Código Penal, tu vai procurar lá o 147, vai ver que lá embaixo vai ter essa frasezinha aqui, ó. Ou no final do capítulo a que se refere aquele crime. Aí vai lá no artigo 145 do Código Penal, tu vai encontrar lá também essa mesma frase aqui, indicando que alguns dos crimes lá também dependem de representação. Então, novamente, representação é uma autorização que a vítima dá, se ela for maior e capaz, ou, sendo menor ou incapaz, quem dá a autorização é o representante legal dela,
ou tutor ou curador. Essa é a ideia da representação aqui. E como é que eu vou saber se esse crime exige isso? Com essa frasezinha aqui, somente se procede mediante representação. Um outro detalhe importante. E professores, se por acaso uma vítima de um crime dessa natureza aqui vier a falecer sem ter feito a representação, como é que funciona? Aí o direito de representar, ele será exigido por quem? Pelo cônjuge, ou pelo ascendente, ou pelo descendente, ou pelo irmão. Então, se a vítima faleceu, quem pode exercer a representação será ou o cônjuge, ou o ascendente, ou o descendente, ou o irmão. Prevalecendo sempre a vontade daquele que quer representar, tá? Obviamente, o falecimento não vai ter relação nenhuma com o crime, porque vocês sabem que homicídio é crime de ação incondicionada, é evidente. Então, por exemplo, alguém foi ameaçado e veio a falecer por um infarto, né? Assim, ou veio a falecer qualquer outra coisa. Aí a família dessa pessoa, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão podem autorizar ou não a persecução penal em relação ao crime de ameaça. Fácil? Bom, outra questão importante. O direito de representação, o direito de representar, de poder autorizar o Estado a agir, ele tem um prazo para ser feito. Tá? E esse prazo, muito cuidado, é um prazo decadencial, ou seja, se esse prazo escoar sem nenhuma manifestação, se esse prazo ele se encerrar sem manifestação alguma, o direito estará extinto. A extinção da punibilidade vai se operar em face do que? Da decadência. Então é um prazo muito importante, ele não pode ser perdido, sob pena de não poder mais fazer nada criminalmente contra aquele que praticou o crime. Então isso é muito importante. E o prazo qual é? 6 meses. Tá? O prazo para fazer a representação é de 6 meses. Então 6 meses é o teu prazo, tu vai lá e faz a representação. E a contagem desse prazo, muito cuidado, é uma contagem de direito penal. E por que isso? Porque a representação ela é considerada, o prazo decadencial é um prazo penal. E aí vale a regra do artigo 100 do Código Penal, que a contagem se dá como? Eu conto o primeiro dia e excluo o último. Então, por exemplo, se eu tenho um fato acontecido no dia 10 de março de 2020, então, por exemplo, dia 10 de março de 2020, 10/3/20, eu soube da autoria de um crime que se procede na minha representação e eu sou a vítima desse crime. Até quando eu posso fazer a representação? É bem fácil. Eu vou somar 6 meses lá nos meses e vou diminuir um dia nos dias. Então, como assim, professor? Então, olha só. Se é 10 de março de 2020, somando 6 nos meses, vai dar onde? Setembro. Porque, né? Mês 3, com mais 6 meses, dá o mês 9. Mês 9 é setembro. Era o dia 10. Como eu conto o primeiro dia, eu sou obrigado a subtrair um dia no final. Então, em que dia vence o meu prazo de representação? No dia 9 de março de 2020. Professor, e se esse prazo terminar num sábado, domingo ou feriado? Não interessa. Porque o prazo decadencial, como regra, anota isso que é importantíssimo, ele não prorroga, ele não suspende e ele não interrompe. Então, uma vez iniciado esse prazo, ele é fatal. Ah, mas terminou sábado. Bom, tu deveria ter feito a representação antes, ou vai à delegacia e faz para a delegacia ter plantão também, vocês entenderam isso? Então, o prazo não é prorrogável, ele não pode ser suspenso, e ele não pode ser de maneira nenhuma antecipado. Essa é a ideia desse prazo decadencial aqui. Tá legal? Outra coisa muito importante, tá, gente? Não existe uma forma padrão, como está escrito aqui, ó, não é uma forma padrão de fazer a representação. Não existe assim, como é que é essa petição, como é que ela não é. Primeiro que não precisa ser uma petição. A vítima pode, sem advogado, fazer. E como é que eu faço? Simples. O que se exige apenas é que tenha formalmente essa informação. Então, basta que a pessoa diga assim, olha, desejo representar criminalmente contra tal pessoa por tal crime. Acabou. Se na delegacia ou no Ministério Público, ela vai lá e informa se a tomada a termo, isso é anotado, e ela assina. Ou, há entendimento jurisprudencial que se eu faço um BO, o simples BO por si só já seria a representação. Eu discordo um pouco dessa tese, me parece que deveria se colher expressamente da pessoa a ideia se ela quer ou não que o procedimento vá adiante, porque há situações em que a pessoa vai lá e quer apenas registrar a informação, ela deixa lá, não quer que faça nada, só quer registrar. Então, não custa nada a autoridade policial perguntar, olha, deseja representar, e aí colher a representação na hora. Então, repito, não é uma forma expressa, não existe uma fórmula padrão de como fazer, basta que eu tenha ciência, certeza, na verdade, que a pessoa tem um interesse em fazer a representação. Essa é a ideia.
E por fim, aqui na representação, pergunto, uma vez feita a representação, eu posso me retratar? Eu posso voltar atrás? Eu posso desistir daquilo? Eu posso? Posso. Só que há um limite para isso. E que limite é esse? Eu posso fazê-lo até o momento anterior do oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, eu não posso mais me retratar. E por que não, gente? Estamos num crime de ação penal pública. O Estado deu para a vítima o direito apenas de autorizá-lo ou não a agir. Uma vez iniciada a ação penal, trata-se de uma ação penal pública, onde vejo o princípio da indisponibilidade. Lembram disso? Então, iniciada a ação penal, não tem saída, tem que ir até o final. Então, a vítima opina até quando? Até o momento anterior a oferecer a denúncia. Oferecer a denúncia, não se pode mais opinar, porque a ação penal pública já começou. Então, representação é assim. Então, o crime, se ele diz representação, vai ter essa frase aqui escrita no código lá, e aí tu sabe que essas são as características dessa situação. Bom, segunda condição possível, essa aqui é muito rara de acontecer, ela é muito rara, mas ela é possível, é a requisição do ministro da Justiça. Então é uma segunda condição possível, vejam, é uma ou outra, e ela acontece em pouquíssimos crimes, tá, gente? Como é que eu vou saber se um crime depende disso? Vai ter essa frase aqui, ó, lá no código. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Opa, tu encontrou esta frase aqui, tu vai saber efetivamente que, opa, nesse caso eu preciso do quê? Que o ministro da Justiça autorize a persecução penal. E são crimes em que eu tenho que ter algum tipo de juízo político ou diplomático para autorização da persecução penal. Por exemplo, os crimes contra a honra do presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro necessitam dessa requisição do ministro da Justiça. E por quê? Caberá a ele verificar se aquela autorização é uma autorização interessante do ponto de vista, inclusive, político. Existe uma discussão doutrinária aqui grande a respeito do que... desculpem, gente, só volta um pouquinho. Tem prazo para oferecimento da requisição? Não, não tem. Por quê? Porque, diferentemente da representação, que lá consta um prazo esperado de 6 meses, essa aqui o código silencia. Então não há prazo. Mas é óbvio, o prazo tem que ser inferior à prescrição. Porque não adianta o ministro requisitar a abertura de um inquérito policial ou até de uma ação penal e já ter passado a prescrição, porque vai faltar, já falamos sobre isso no vídeo passado, o chamado interesse de agir, e aí não faz sentido algum. Então, apesar de não haver prazo, a prescrição é o limite máximo para essa requisição aqui. 2 pontos para fechar o videozinho de hoje. Primeira situação. Quando eu falo em requisição do ministro da Justiça, eu estou falando de ordem do ministro ao Ministério Público? Resposta, é evidente que não. Vocês já sabem, cada membro do Ministério Público é, na sua atividade fim, autônomo e independente. Sendo assim, isto aqui não é uma ordem. Isto aqui é um pedido formal que é feito pelo ministro, é uma condição para exercer a ação penal e que não vincula o promotor, ou seja, o Ministério Público não é obrigado a seguir isso aqui. Agora, é evidente, se com essa requisição eu ofereço lá ao Ministério Público indícios de autoria e prova da materialidade, o promotor, não por isso aqui, mas por força do princípio da obrigatoriedade, ele é obrigado sim a ingressar com a ação penal, porque ele representa quem? Nossa sociedade. E o último ponto aqui dessa questão da requisição do ministro da Justiça é se eu posso ou não retratá-la. Vejam o seguinte, acabamos de falar aqui no que se refere à representação, eu posso me retratar. Posso. Até quando? Até antes de oferecer a denúncia. E agora, na requisição do ministro da Justiça, eu posso me retratar? Existe aqui um embate doutrinário. Há quem diga que eu não posso me retratar. Há quem diga que eu posso me retratar. Tá? O Tourinho Filho, por exemplo, diz que essa requisição, por ser um ato administrativo feito por um ministro, deve ser algo pensado e deve ser algo refletido. E, portanto, uma vez feito, o ministro não poderia se desdizer, não poderia voltar atrás. Diferente é o entendimento do Renato Brasileiro de Lima, que entende que não, que o ministro pode sim voltar atrás, e aí aplica uma regra similar ao da representação. Então, até que momento o ministro poderia voltar atrás? Até o momento anterior ao oferecimento da denúncia. Então, para a segunda corrente, essa requisição é retratável até quando? Até o momento anterior ao oferecimento da denúncia. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, manda no canal pra gente lá ou no @RodrigoVillanaveiga no Instagram. Obrigado, um abraço a todos!